Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, amigas e amigos do JusPlay. Vamos começar hoje mais um JusPlaycast, o podcast do seu aplicativo JusPlay. Hoje, infelizmente, eu estou aqui sozinho, sem a companhia do co-host aqui do meu amigo Rogério Sanches, que devido aos compromissos profissionais não vai poder estar presente. No entanto, eu tenho um convidado aqui que vai nos honrar e trazer aqui brilhantes aulas sobre direito do consumidor, Eu me refiro aqui ao professor José Augusto Pérez Filho, que é promotor de justiça no lindo estado do Rio Grande do Norte, também é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor tanto de cursos de graduação, como também de cursos preparatórios, e autor de diversas obras jurídicas, inclusive, aqui está prestes a ser lançada em segunda edição, que é o Direito do Consumidor Essencial, agora pela editora Método. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre direito do consumidor e, como aqui a gente tem sempre esse viés voltado para o concurso público, dar várias dicas para você que está se preparando para as provas e que quer saber o que estudar em direito do consumidor. Então, seja bem-vindo, professor José Augusto. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado, professor Márcio. Obrigado, pessoal do JusPlay. É para mim uma honra muito grande poder participar dessa conversa, desse podcast que já vem ocupando um espaço no meio jurídico brasileiro, sobretudo naquele meio no qual circulam os nossos queridos concurseiros, que em breve, se Deus quiser, serão todos concursados. Isso mesmo, E esse é o nosso desejo de poder contribuir de alguma maneira para a realização desse sonho profissional de todas as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo. E para você que acompanha já o JusPlaycast, sabe que a gente tem aqui o nosso programa dividido em 3 partes, Das 2 partes, elas são abertas para as pessoas no YouTube, nas plataformas de streaming, e a terceira parte, que é exclusiva para você que é assinante do JusPlay. E aí, como eu anunciei, nós vamos falar hoje sobre direito do consumidor, uma matéria apaixonante, uma matéria que está relacionada com o dia a dia da gente. Então, estudar direito do consumidor, pelo menos para mim, sempre foi muito gostoso, fascinante, E, além disso, o direito do consumidor, para você que faz concurso, tem uma outra vantagem, qual seja, é uma matéria que, se, por exemplo, comparada com o direito civil, com o processo civil, é uma matéria bem menor, em termos de quantidade de institutos a serem estudados. E é uma matéria que é cobrada em todas as provas, praticamente todas as provas, em concursos estaduais, por exemplo, praticamente todos os concursos estaduais e também alguns federais. Então, a chance de você, se dedicando para direito do consumidor, ter uma eficiência maior em questões de concurso é muito alta. Eu queria saber do professor José Augusto se ele concorda com isso, o que ele pensa sobre esse assunto. Pois é, professor Márcio, eu concordo plenamente com essas colocações que o senhor fez. A primeira delas, que é uma matéria que, se você for pensar em termos de direito de Código de Defesa do Consumidor, ele tem pouco mais de 230, 240 artigos, agora com as inserções feitas pela lei do superendividamento, diferentemente de um Código Civil, de um Código penal, processo penal, que são diplomas legais muito mais substanciosos, digamos assim. E o que nós temos visto nos últimos anos é que direito do consumidor tem ocupado de 3 a 7 questões dos cadernos de provas, claro, variando se a prova tem 100 questões ou 120 questões, isso falando em provas para juiz e promotor, Ministério Público, de maneira geral, e magistratura. Então, se você consegue um bom desempenho nessa matéria, que pode variar entre 3 a 5
da sua prova, né? Um pouco mais de 5%, nela pode estar o diferencial entre a sua passagem para a próxima fase ou você ter que tentar mais uma vez. De maneira que realmente é importante a gente estimular o estudo do direito do consumidor voltado para concursos, para que essa disciplina seja realmente um diferencial na preparação do candidato e contribua expressivamente para o sucesso dele. Perfeito. Sem contar, né, professor, que é muito mais agradável, né, do que estudar certas outras disciplinas, né? Estudar direito do consumidor é muito mais gostoso. Professor, olha, correndo o risco de contrariar alguns dos nossos ouvintes ou espectadores, eu lhe digo que, para mim, né, é muito melhor do que direito tributário, por exemplo, né? Porque quando eu estudava para concurso, um dos meus maiores calos era o tal do direito tributário, que era sofrido, eu vou lhe dizer com toda sinceridade. Eu concordo também, professor. Professor, já que a gente está falando aí de direito do consumidor e concursos públicos, né? Uma dúvida que sempre, né, acomete aí os candidatos, aqueles que estão se preparando mas eu estudo aí mais o quê, né, no direito do consumidor? Eu estudo mais o código, eu leio o código e a doutrina, eu preciso de uma doutrina muito pesada, muito aprofundada, ou não é necessário? E a jurisprudência, como é que eu encaixo isso? Como é que eu faço essa preparação? Quais as principais dicas que você poderia dar para a gente? Bom, a gente parte do princípio que nem todo mundo vai fazer o mesmo concurso, né, na mesma fase da vida. É claro que o mesmo candidato ele pode fazer o concurso para a magistratura, para o Ministério Público, mas pode ser que ele queira antes fazer um concurso para uma outra carreira, por exemplo, para um PROCON, né? Para o quadro de um PROCON, ou para analista judiciário, técnico judiciário. Nesses casos, a experiência tem demonstrado que, majoritariamente, o que se pede é a lei seca, né? Nossa querida lei seca, né? O que não deixa de ser pedido para os concursos de juiz e promotor. Então, essa bagagem para carreiras meio, né, como alguns gostam de chamar, ela é importante, ou super importante para quem vai fazer esse tipo de concurso, mas também é importante para quem já vai fazer uma carreira de Estado, né, uma atividade fim da magistratura ou do Ministério Público. Por quê? Porque se você observar nos últimos 2, 3 anos, tem sim, vez por outra, surgido questões que se resolvem apenas com a lei seca. E isso professor, e podemos até tratar um pouquinho disso mais tarde, isso tem sido muito visível nos últimos meses no que diz respeito ao que se pede sobre a lei do superendividamento, né, que veio acrescentar alguns dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque, como a gente ainda é carente de jurisprudências, né, dos diversos tribunais sobre isso, o que resta para o examinador pedir sem muita conflituosidade é a lei seca. Então, esse é um momento ideal, digamos assim, para você marcar bem o seu aprendizado no que diz respeito à lei seca em se tratando de superendividamento. Você não precisa de muito mais coisa do que a lei seca para resolver quaisquer das questões que têm surgido ultimamente sobre superendividamento. Agora, por que eu digo que a lei seca ela é necessária também para o estudo, para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria? Porque é a partir do conhecimento ou do domínio da lei seca que você vai ter capacidade de analisar uma questão que lhe for posta e você não tem todo o domínio sobre aquela matéria.
Mas se você souber pelo menos a lei seca, provavelmente, eu digo provavelmente porque nossos tribunais também nos surpreendem todos os dias, provavelmente você irá alcançar a ideia principal daquele questionamento e terá condições de, pelo menos, eliminar algumas das alternativas, se a gente estiver falando de questões de múltipla escolha. Então, não é perda de tempo de maneira alguma o estudo da lei seca em se tratando de direito do consumidor, é essencial, porque a lei seca é quem vai lhe dar a base, o fundamento, a estrutura sobre a qual você vai erguer o seu estudo de direito do consumidor, e se você não tiver nada sobre essa estrutura, ainda assim ela poderá ser capaz de segurar uma resposta satisfatória, uma resposta correta numa prova que lhe apresente uma questão de múltipla escolha. Então, esse é o fundamento. Agora, preenchidos esses fundamentos, ou seja, você apreendeu a lei seca, o Código de Defesa do Consumidor, né? Não estou dizendo você decorar o código, né? Mas você perceber ou ter capacidade de lembrar o que o código diz ou não diz quando confrontado com um trecho de um texto qualquer, né? De uma questão. Então, você passando dessa fase na sua preparação, o que eu aconselho, o que eu recomendo para direito do consumidor, com base nessa experiência dos concursos mais recentes, dos 2, 3 anos passados, é um aprofundamento no estudo dos cadernos de jurisprudência em tese, jurisprudências em tese do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque muitas dessas questões têm no seu enunciado o célebre no entendimento do STJ, segundo o STJ, né? Conforme a jurisprudência dominante no STJ. E isso aí você vai colher nos cadernos de jurisprudência em tese. Lembrando que hoje, ou pelo menos até hoje pela manhã, a gente tinha 9 cadernos de direito do consumidor, desde o início. Mas, para o estudo do direito do consumidor, você não deve ater-se a esses 9 cadernos tão somente. Por quê? Porque algumas questões poderão ser retiradas, por exemplo, dos cadernos que falam de planos de saúde. Tem também o caderno de responsabilidade civil, que trata do dano moral. Tem caderno sobre responsabilidade civil do Estado. Então, são temas que passam ao redor do direito do consumidor, quando não são específicos de direito do consumidor, e você precisa também, né, dominá-los. Tem também os cadernos sobre a parte criminal, né? Então, isso aí você vai também pegar algumas coisas, já que o Código de Defesa do Consumidor, dentro daquela acepção de microsistema jurídico, né? O Código de Defesa do Consumidor traz normas de direito civil, em sentido amplo, de direito processual civil, quando trata da defesa do consumidor em juízo, trata de direito administrativo, né? Quando fala da atuação dos órgãos de polícia em defesa do consumidor, e trata também de crimes, né? Quando fala lá, a partir do artigo 61, dos crimes contra as relações de consumo. Então, muita coisa pode ser pedida além do que consta nesses, hoje, 9 cadernos de jurisprudência em tese que tratam de direito do consumidor. E é claro que, Zé Augusto, então basta ler o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência em tese que eu vou me dar bem em todas as questões de direito do consumidor? Não posso garantir isso, né? Que você vai se dar bem em todas as questões. Mas
esses passos, eles são caminhos seguros para que você monte, né, uma estrutura de sucesso na sua caminhada para a aprovação em termos de direito do consumidor. É claro que se você conhecer as teorias que estão fundamentando as decisões do STJ, fica mais fácil de você entender a razão de ser daquelas decisões, os motivos das decisões, os fundamentos, não só positivados, né, para aquela decisão, mas também os fundamentos doutrinários para aquela decisão. E, com isso, fica também mais fácil para você realizar uma análise do questionamento que lhe é posto na prova e que pode não estar totalmente de conformidade com a tese, com a jurisprudência em tese que você estudou. Mas, como você sabe o caminho para chegar naquela tese, você consegue, por exemplo, definir a antítese ou formular um questionamento para infirmar alguns dos itens daquela questão de múltipla escolha. Então, a base doutrinária, ela é muito importante. Não é essencial numa prova desse tipo. Não conforme o que a gente tem visto nos últimos anos. Não vão perguntar, ou raramente se pergunta, o nome da teoria A, B, C, a não ser que seja uma teoria cujo nome já venha em alguma dessas teses do STJ. Aí sim, você pode encontrar com mais facilidade. Mas, se não, né, quando é muito comum isso nas provas de direito penal, processo penal, civil, processo civil, às vezes é uma teoria mencionada numa nota de rodapé de um livro que o cara vai lá e pega e pergunta em que se fundamenta a teoria disso, aquilo, outro. E vocês, rapaz, eu sei que isso tinha numa nota de rodapé, mas eu nem me dei o trabalho de estudar. Então, em consumidor, essas manobras, digamos assim, não têm acontecido com muita frequência, graças a Deus. Né? Daí porque eu concordar plenamente com o professor Márcio que é uma disciplina que, pelo arcabouço, né, que ela traz de necessidade de preparação, comparado com as exigências que se fazem sobre ela nas provas, ela é uma disciplina que merece sua atenção e, repito, pode ser o diferencial que vai provocar, causar, originar a sua aprovação. Perfeito, excelentes dicas, né, do professor José Augusto. E aí, né, o professor José Augusto, assim, até por uma gentileza, aí ele não mencionou, mas eu menciono aqui, né, para fechar essa tríade, aí o livro dele, né? O livro dele está na medida certa ali da doutrina, né? Sem informações desnecessárias, com aquilo que realmente importa, né? Então, se você ainda não conhece, vale a pena, né, pesquisar aí do livro do professor José Augusto Pérez Filho. E eu queria iniciar aqui fazendo uma pergunta, né, que também é relacionada com um julgado recente do STJ, que é a respeito do princípio da vinculação contratual da oferta. Como a gente sabe, a oferta, ela em princípio tem ali um caráter vinculante, né? No entanto, eu gostaria aqui de provocar aqui o debate com o professor para saber se esse princípio, né, ou essa regra para alguns, se é absoluto, né? E se, por exemplo, é divulgado ali um preço que é irrisório para um bem ou para um serviço que notadamente é mais caro, se nesses casos aí em que há um erro grosseiro do fornecedor, né, a gente poderia afastar esse princípio da vinculação contratual da oferta, professor? Pois é, professor Márcio. Na verdade, não há nada absoluto nisso. Não é? O Código de Defesa do Consumidor, ele se preocupa com a fase pré-contratual, a fase contratual
e a fase pós-contratual da relação de consumo. Tanto é que o Código assegura a possibilidade da atuação dos órgãos de defesa do consumidor desde essa fase pré-contratual ou a fase da oferta. Então, desde que uma oferta seja publicizada, não necessariamente através de uma peça publicitária, né, mas a partir do momento em que se informa de qualquer maneira possível a existência de uma oferta, pode haver a intervenção dos órgãos de defesa do consumidor, dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Essa oferta, ela precisa estar de conformidade com o que dispõe o Código. Ela precisa ser exata, precisa ser correta, precisa ser feita em vernáculo, né, em língua portuguesa. Quando se oferta valores que serão financiados, esses valores têm que vir somados, ou seja, tem que vir o total do que será cobrado do consumidor, taxa anual de juros, essas coisas todas fazem parte da oferta e devem compor essa informação para o consumo. E muitas vezes nós nos deparamos, sobretudo hoje em dia, na internet, né, com ofertas de produtos ou serviços com preços extremamente baixos, totalmente discrepantes do valor ou dos valores praticados pelo mercado, por mais baixos que sejam os valores praticados por determinada empresa, por exemplo. Isso denota o quê? Denota um erro por parte da empresa ou de quem opera o sistema da empresa. E a jurisprudência tem isso já há muitos anos, antes até da existência da disseminação das compras online, né? A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de erro crasso, erro grosseiro, erro evidente na precificação daquele produto ou daquele serviço, não há a obrigatoriedade da vinculação à oferta, ou seja, a empresa não pode ser forçada a vender o produto ou o serviço pelo preço anunciado. Eu lembro que o primeiro caso foi, assim, que teve repercussão nacional, foi ainda no final da década de 1990, numa loja de departamentos que anunciou num daqueles encartes, né, que eram muito comuns, hoje ainda existem para supermercados e tal, mas eram muito comuns em lojas de departamentos, anunciou um forno de micro-ondas, que, por aquele então, também era um objeto de desejo de 10 entre cada 9 lares brasileiros, né? E o preço estava 10% do valor, do custo do produto. E formou-se uma fila enorme na frente da loja. O PROCON foi acionado após os consumidores reclamarem que a empresa não estava querendo cumprir o preço veiculado no panfleto, e o PROCON autuou a loja em razão disso. A loja recorreu, né, dessa autuação, recorreu ao Poder Judiciário contra essa autuação, que lhe pareceu injusta, e a decisão final do Poder Judiciário foi justamente no sentido de reconhecer que, em se tratando de erro grosseiro, não se pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da oferta. Recentemente aconteceu com um grande portal de vendas de alcance mundial, né, que tem também aqui no nosso país, que ele anunciou uma promoção bastante vantajosa, assim, algo incrível, na verdade, em termos de preço, porque a pessoa poderia até, dependendo da situação, levar de graça os produtos, e essa promoção ficou no ar por poucos minutos, menos de 1 hora ela ficou no ar. E se percebia que era realmente, que se tratava de um erro. Mas o que fez a empresa
uma empresa muito grande, né? O dono dela é um dos homens mais ricos do mundo, percebeu que realmente ela tinha o direito de se negar ao cumprimento da oferta, mas ela achou muito mais vantajoso, em termos de imagem para ela, cumprir aquelas ofertas. Afinal de contas, o dinheiro que ela perderia naquele episódio era muito menor do que a imagem negativa que ela poderia passar se fosse levar adiante brigas judiciais em torno dos valores daqueles produtos ofertados. Uma decisão bastante inteligente, que muitas vezes ela é tomada assim, pensando no longo prazo. E aqui, se o professor me permite, eu gostaria de contar Claro. um fato que pode ficar marcado na mente dos nossos ouvintes, que é o de uma experiência, digamos assim, que um repórter de uma TV norte-americana fez em algumas lojas de departamento lá nos Estados Unidos. Ele chegou com uma camiseta lá, que ele havia comprado em uma outra loja, mas chega numa loja de departamento e diz, eu queria comprar essa, eu ganhei essa camiseta e queria trocar por outra, porque eu não gostei dela. Aí, invariavelmente, o que era que acontecia? O vendedor, que era abordado por ele, dizia, nossa, a gente não vende esse produto aqui, a gente não vende essa marca de camisetas. Então, não tem como a gente trocar. Você pode chamar o gerente? Aí o gerente vinha, contava a mesma história. Não tem como a gente trocar uma camiseta que a gente não vende. Né? Tá, tudo bem. E ele saía. Até que ele chegou numa rede que é conhecida como defensora dos consumidores, respeitadora, digamos assim, dos direitos dos consumidores, procurou o vendedor, fez o mesmo discurso, o vendedor deu aquela resposta padrão. A gente não vende essa marca, então a gente não tem como trocar para você. Eu posso falar com o gerente? O gerente veio, aí ele ressalta, em um tempo muito menor do que os gerentes das outras lojas. Eu contei a ele o problema, repeti para ele o problema e ele disse, tá bom, quanto você pagou nessa camiseta? Aí o repórter diz, né, entre parênteses, tá aí uma pergunta para a qual eu não estava preparado. Aí eu respondi, $20 mais as taxas, né, que lá nos Estados Unidos, para quem não lembra, você tem o preço de vitrine, né, e o do balcão, e acrescenta a ele, por fora, as taxas, que varia de estado para estado. Então, $20 mais as taxas. Ao ouvir isso, o gerente pediu para eu acompanhá-lo ao caixa mais próximo, abriu a gaveta do caixa e tirou 20 e poucos dólares da gaveta e me entregou. Está aqui o dinheiro que o senhor pagou. Infelizmente, a gente não pode trocar a camisa porque a gente não tem dessa marca de camisa, mas toma aqui o dinheiro que o senhor pagou por ela. Eu fiz menção, o repórter dizendo, né, eu fiz menção de entregar a camisa para ele. E ele disse, não, o senhor pode ficar com a camisa. Mas por que eu vou ficar com a camisa? O senhor não pagou, não me devolveu o dinheiro que eu paguei por ela? Não, mas eu não tenho nada para fazer com essa camisa, que eu não posso vendê-la. Terminado esse diálogo, o repórter revelou para o gerente, olha, isso aqui é uma reportagem que eu estou fazendo, e essa foi a primeira loja que fez isso. Aceitou me devolver o dinheiro de uma camisa que não vende. Por que você fez isso? Ele disse, olha, o nosso comprador médio, ele gasta conosco, por ano, em média, $2.000. Eu não estou interessado nos seus 21, $22, não. Eu estou interessado nos seus $2.000. Então, se você estiver feliz comigo, estiver satisfeito comigo, porque eu lhe devolvi esses $20 e pouco por um negócio que você não comprou comigo, eu ainda tenho a chance de ganhar mais $1.980 nas suas costas por ano. Então, por que eu vou fazer confusão por causa de $20? Né? Então, esse é um raciocínio, né, que, embora a jurisprudência ampare a não troca ou ampare o não cumprimento forçado da oferta, é um raciocínio que alguns comerciantes fazem pensando em ganhar
no longo prazo e não num eventual prejuízo que ele tenha naquele momento. Mas, para finalizar essa parte, professor Márcio, com certeza, hoje, a jurisprudência dominante diz que, se o preço ofertado for muito discrepante do verdadeiro preço, do preço real, de maneira a possibilitar ao consumidor a percepção de que ali houve um erro e o consumidor pretende se beneficiar desse erro alheio, ou seja, do erro do fornecedor, essa oferta não precisa ser cumprida. Perfeito, muito interessante, né, essa história da reportagem. E aí demonstra mesmo, né, aquelas empresas e aquelas pessoas que têm uma visão, né, de longo prazo, aquela que pensam fora da caixa, né? Continuando ainda aqui com esses temas de direito do consumidor, que, como eu disse no início da nossa conversa aqui, são sempre fascinantes. A gente teve um debate muito grande na jurisprudência que vem sendo exigido nos concursos públicos e que diz respeito às indenizações por extravio de bagagem, por atraso de voo, né, a voo internacional, e a tarifação, a limitação com base na Convenção de Montreal, né? Então, a gente queria saber a opinião do professor, queria que o professor explicasse para quem está nos vendo e nos ouvindo aí, qual é essa problemática, né? E como isso pode ser cobrado nas provas. A Convenção de Montreal, né, que nada mais é do que uma atualização da antiga Convenção de Varsóvia, ela estabelece um preço padrão, uma tarifação, digamos assim, né, por perda de bagagem. Só que essa tarifação ela se restringe aos bens materiais. Então, aquele preço limite refere-se à bagagem em si. Não se inclui o dano moral, o dano extra patrimonial decorrente da perda dessa bagagem. Com isso, isso apenas para os voos internacionais, né? Então, o Supremo Tribunal Federal firmou esse entendimento dessa limitação imposta pela legislação internacional, internalizada para nós, de maneira que você não tem mais a possibilidade de receber valores por perda de bagagem, em termos materiais, superiores àqueles estabelecidos pela Convenção de Montreal. No entanto, o Supremo deixou aberta a possibilidade, sim, de serem apresentadas situações não só de dano material, mas também de dano moral decorrentes do extravio da bagagem nos voos internacionais. De maneira que aí se exige, sim, a comprovação do dano moral. Não é um dano moral in re ipsa, né? Pela própria existência do fato que vai se reconhecer também a existência do dano moral. Então, o Supremo diz que se o passageiro consumidor consegue provar que do extravio daquela bagagem decorreu um dano moral para ele, esse dano moral é, obviamente, indenizável e não está restrito aos valores estabelecidos pela Convenção de Montreal. Isso, assim, para vários doutrinadores, o Supremo deu com uma mão e tirou com a outra. Tirou com a mão, no que diz respeito à tarifação do dano material, mas deu com a outra, reconhecendo a existência da possibilidade de compensação do dano moral, né, ou do dano extrapatrimonial. De maneira que, se o passageiro consegue comprovar esse dano moral, ele sim poderá pleitear valores além dos valores referentes ao dano patrimonial puramente. É importante também a gente ressaltar que, na esteira dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem exigido também, em muitas situações, em vários julgados, a comprovação do dano moral em caso de extravio de bagagem.
nem tanto naqueles casos de remarcação de voo, cancelamento de voo, mas de perda de bagagem, eles têm, sim, algumas decisões já incorporado para os voos domésticos essa exigência de comprovação do dano moral feita estabelecida pelo STF. Perfeito. Olha, pessoal, vocês observaram aí, em poucas palavras do professor, várias questões de prova, né? Aí só nessa resposta, né? Então, por isso que é importante estudar direito do consumidor, acompanhar o professor, né? Que ele traz sempre muitas dicas. E a gente vai ter muitas outras dicas para concurso público, né? No terceiro bloco do nosso podcast, né? Vamos falar aqui sobre a lei do superendividamento, vamos falar também sobre uma questão recente que foi cobrada no concurso da Defensoria Pública, né? Uma situação de diferenciação entre fato do produto e vício do produto. Começou como vício, depois passou para fato, enfim. O professor vai explicar tudo isso aqui para a gente no terceiro bloco. Muito obrigado para todos vocês que nos acompanharam até agora, né? E o terceiro bloco, como eu já havia explicado, ele é exclusivo para os assinantes do JusPlay, tá? Muito obrigado. Vamos para o terceiro bloco. Se você aproveitou esse episódio do JusPlaycast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.